Agora sim, agora a gente voltou e está dizendo que a conexão tá boa. Hã? Agora está dizendo que a conexão tá boa. Vamos ver se as pessoas voltam. Rosa, obrigado. Rosa, você é a primeira a ter voltado, viu? Senão o nosso entrevistado voltou. Vivian, você tá linda, menina. Que bom te rever depois de tantos anos. Essa menina tem serviços prestados ao Ambulim valiosíssimos, né? Sempre nos secretariou de uma maneira tão amorosa. Ela é uma das pessoas anônimas do serviço público. Ah, nada, você merece muito mais, muito mais. Imagina, você é uma das pessoas anônimas do serviço público, Vivian, que a gente aparece falando, que as pessoas aparecem, e você por trás da gente sempre nos ofereceu todo o suporte. A Vivian trabalhou secretariando o Ambulim durante muitos anos, né, menina? Vamos lá. Vamos ver. Bruno, desculpe, cara, eu vou cantar de novo Cê Tava Bebaça. Bruno Ribeiro. Já chega o susto que ele me deu quando eu pedi para falar de Taiguara. Aí ele falou, não, vou falar de Marília Mendonça. Acho que ele ainda não entrou. Ah, ó, 5 anos. Deixa eu ligar para ele. Eu também. A Taiguara é uma das minhas paixões, um dos grandes poetas injustiçados desse país. A gente ainda vai fazer uma coisa de Taiguara. Não dá, não dá. Preciso lá pegar o. Você está falando com ele agora, Nath? Não, mas eu já falei com ele, liguei. Eu não sei como é que aparece quando ele entrou. Pronto. Vamos começar tudo de novo. Faz de conta que ninguém assistiu nada. Né? Faz de conta que não aconteceu nada. Bruno Ribeiro, é um grande prazer te receber. Você é jornalista, compositor, autor de vários livros, entre eles a biografia da Marília Mendonça. Amigo, você está bebaço, parabéns. Ainda não. Para nós. E eu estava contando que eu li um artigo, aliás, o pessoal está dizendo que Taiguara é uma paixão nacional, aí, do Bruno falando sobre música, sobre Taiguara. Ele falou, Bruno, vamos falar sobre Taiguara? Ele falou, não. Eu quero falar do meu livro da Marília Mendonça. E aí eu falei, pô, esse cara tá louco, não é que eu sou psiquiatra, que ele vem para cima de mim com esse negócio da Marília Mendonça. E eu devo agradecer a ele, tenho que ficar de joelhos agradecendo a ele, né? Genuflexão, que aqui na igreja fala, por ele ter me ensinado coisas muito legais. Eu estava perguntando, antes de sermos rudemente interrompidos, por que um artista que é sambista não teve preconceito e foi estudar a Marília Mendonça. Vamos falar Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de novo de agradecer o convite, tá? É um prazer, uma honra estar aqui no seu programa. E eu sempre gosto muito de falar da Marília e estamos aí para contribuir no que for necessário.
E antes da transmissão cair, eu estava dizendo justamente isso, né? Que eu, embora seja letrista de samba, não apenas de samba, mas principalmente, e que o samba é o gênero musical do qual eu sou filiado e apaixonado por ele, né? O samba brasileiro. Eu também exerço a função de jornalista. Trabalhei na imprensa escrita, escrevendo sobre música brasileira durante mais de 10 anos. E nesse tempo todo, e depois também, né, até hoje, contribuí até pouco tempo atrás com a revista Ópera e pretendo voltar a contribuir em breve, eu preciso também ouvir com olhos generosos e ouvidos, né, abertos, tudo que se faz no Brasil, né, um pouco de tudo. A gente precisa compreender a produção cultural do nosso país. Acho que a música popular é um dos pilares fundantes da nossa formação cidadã e a gente precisa conhecer a nossa cultura, né? Seja ela qual for. Eu conheci Marília Mendonça em 2016, numa entrevista, na ocasião do lançamento do primeiro disco dela. Ela tinha entre 19 e 20 anos, era muito menina, muito jovem, mas eu fiquei muito surpreso positivamente com a maturidade dela, com a inteligência, a sagacidade. Ela era uma pessoa muito divertida, uma excelente frasista, e com a qualidade do primeiro disco, né? É um disco que tem 17 faixas e quase todas elas já sucesso logo de cara, o que é muito difícil num disco de estreia com tantas faixas, né? E o que me chamou a atenção no trabalho dela inicial é algo que disse respeito a mim, as minhas memórias musicais afetivas mais antigas. Eu digo no prefácio do livro que eu venho de uma família, e a minha mãe era costureira, e eu fui criado praticamente ao lado da máquina de costura, ouvindo as músicas que vinham do radinho de pilha, enquanto ela trabalhava. E eram músicas românticas, né? Era o que tocava na rádio. Era Roberto Carlos, Fábio Júnior, Vando, né? A canção romântica popular brasileira. Quase toda ela abolerada, né? Eu gosto muito do bolero, né? O bolero está muito presente na canção romântica brasileira. E a Marília é a tese que eu defendo no livro, que ela é fundamentalmente uma cantora e compositora de boleros. Principalmente nesse primeiro disco isso fica muito claro. O disco de estreia é um disco que eu digo que é um disco de bolero, embora ele venha revestido com uma roupagem pop, né? E aí você pode, inclusive, ter muito forte a influência do rock, que é a base da onde ela vem, né? A Marília, ela vem da escola do rock, mas fundamentalmente, se a gente extrair a essência daquele primeiro álbum dela e o resto também ao longo da carreira, né? Foi uma carreira breve, interrompida precocemente, mas o bolero está muito marcado ali. E o que me chamou a atenção nela é isso. E por quê? Porque eu gosto do bolero. Uhum. Eu também gosto de bolero, e nessa música Infiel aparece aquela coisa do bolero, a percussão, as Isso, os maracas, bongos. né? Eu achei que ela ia sair cantando La Barca, Solamente uma vez, né? Que eu sou um bolerista também da antiga. Ela lembra um pouco os boleristas brasileiros, tipo Cláudia Barroso, uma coisa assim dos boleristas Sim. antigos. Ela não tem muito a ver com sertanejo, pelo menos aí, né? Quando ela lança Infiel. Sim, ela tem, assim, há uma concepção estética que a une aos sertanejos, né? Eu digo que a música sertaneja, ela é de difícil definição, né? O que é a música sertaneja? É difícil definir. Sim. Então, deixa eu te interromper, porque no seu livro, você, em poucas páginas, fala para nós a história da música sertaneja, né? Você começa com Antônio Cândido, Cornélio Pires. Antes da gente chegar nela, você não quer falar isso que eu achei saboroso da música sertaneja, como é que começa, por onde passa? Eu tentei entrevistar o Rolando Boldrin há um tempo atrás, aí depois ele faleceu.
Conta um pouco essa Tá historinha para bem. chegar na Marília Mendonça. Bom, tem duas vertentes de estudo da música, né, sertaneja. Há estudiosos que acreditam que a música sertaneja atual ela é uma decorrência da música caipira lá dos anos 10, dos anos 20 do século passado, né? Que ela é, vamos dizer assim, uma ramificação. Há outros que dizem que ela é algo totalmente diferente, que a música caipira é uma coisa, a música sertaneja é outra. Eu acho que ela é decorrente também, ela é um tronco do que começa lá atrás, né? Embora já não guarde nenhuma recordação do que era a música essencial caipira, né? Raiz da terra. Então, vamos dizer assim, que o marco inicial dessa música caipira se dá na década de 20, quando Cornélio Pires descobre ali no roçado de Minas Gerais, ou do interior paulista, não me lembro agora exatamente, acho que do interior paulista, uma dupla chamada Mariano e... me fugiu agora, Mariano e Moreno. Mariano e Caçula. Mariano e Caçula. Exatamente. E grava, um daqueles bolachões pesados, de 78, a primeira música considerada moda de viola, a primeira música caipira, né? E essa fase dessa música caipira do disco, ela dura bastante até, ela vai até a década de 40, mais ou menos, com aquela pureza original, que é a música que evoca os valores do homem do campo, né? Aquele interior do Brasil idílico, do riacho, do passarinho, do carro de boi, né? Esse interior que quase não existe mais no Brasil do século XXI, no Brasil urbano, né? Nós temos ainda rincões, né, desse Brasil ainda esquecido, mas a produção da música caipira, ela já, eu acredito que já entrou em extinção, né? Ela só existe hoje como conhecimento, né? Se aprende a tocar viola caipira nas universidades, você tem aí compositores, instrumentistas principalmente, que gravam músicas caipiras, mas a produção, né, as duplas, os compositores daquele Brasil idílico já não existe mais. Essa primeira fase, como eu disse, né, dessa pureza original, dura até mais ou menos a década de 40, aí vem o pós-guerra, depois da Segunda Guerra, as influências europeias começam a chegar através da polca, do próprio bolero, né? Nós temos as influências latino-americanas, as europeias, que começam a adentrar na música radiofônica do Brasil, entre elas a música caipira, que começa a adotar alguns desses instrumentos. E aí nós partimos para uma diversificação de temas, né? A vida do homem do campo também passa a dividir espaço com as questões do amor, as questões românticas, da alma amorosa do povo brasileiro. E essa fase que pode ser considerada o primeiro estopim, né, do sertanejo, vamos dizer assim, ela começa na década de 40, né, quando já se começa a construir um gênero romântico dentro da música caipira, né? Vamos dizer assim, um subgênero dentro da música caipira, que é o braço romântico, abolerado. Aí você... Sim, claro. Deixa eu te interromper. Esse é o momento onde se canta Meu Primeiro Amor, do Cascatinha em Ana, é onde se canta o João de Barro, não é? Uma coisa mais romântica. Cascatinha e Ana, eles fazem parte, a dupla faz parte justamente dessa transição, né? Eles podem ser considerados autênticos, os puros, né? Os primordiais, mas também estavam presentes nessa segunda fase. Então foi um bom exemplo, tá? Eles podem ser a melhor dupla que você pode citar para representar essa mudança, é Cascatinha e Ana mesmo, né? Que inclusive foi um grande sucesso da época, assim, né? Eles foram assim um estrondo, né? Aí a gente chega já na década de 60 com a influência do rock, né? Que começa a adentrar
na música romântica brasileira, com a Jovem Guarda, né? E ela influencia também a música sertaneja. Você começa a ver já, inclusive na questão estética da construção dos personagens, das duplas, uma montagem de figurino próxima ao figurino dos cowboys americanos, né? Tinha muito desse pastiche, dessa cópia, né? desse country, né? Do homem do country. E aí nós temos aí, vamos dizer assim, o flerte da música sertaneja com o brega, né? Que é considerado esse pastiche, esse popular com influência da guitarra, do rock, do teclado distorcido, né? Então nós temos aí a entrada do sertanejo na esfera que ficou chamada, né, de música brega, vamos dizer assim. Isso vai dar um salto nos anos 80. Eu estou falando bem assim, simplificadamente, tá? Para a gente não perder muito tempo. Sim, você está fazendo uma coisa panorâmica. Sem aprofundar muito. E aí, nos anos 80, a gente tem aí a ascensão, né? Na verdade, nos anos 70, ela ascende, mas se consolida como uma grande dupla e revolucionária no gênero, que é o Chitãozinho e Chororó, né? Eles têm aí um papel fundamental inclusive de levar a música sertaneja para para MPB, né? Assim, eles começam a tocar em ambientes onde antes o sertanejo não entrava. Eles são esteticamente também filiados a essa música latino-americana, tem a presença muito forte da guarânia, do bolero nas músicas do Chitãozinho e Chororó, e, ao mesmo tempo, mantendo um certo vínculo com essa questão do campo, com essa questão rural, né? Eles são o primeiro, né? Essa primeira dupla com esse apelo comercial, romântico, que mantém um certo vínculo com a tradição. E depois, derivado deles, a gente vai ter aí o sertanejo dos anos 90, que é o sertanejo romântico, propriamente dito, né? Que que seria o pontapé inicial do sertanejo universitário, mas ainda não pode ser considerado o sertanejo universitário, que são as duplas João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, as mais importantes, tá? E depois dela, no começo dos anos 2000, por fim, a gente tem o chamado sertanejo universitário, né? Que recebe esse nome, não dá muito bem para saber de onde ele nasce, mas provavelmente ele vem de uma referência ao público que primeiro adotou esse estilo musical, o surgimento de muitas bandas, muitos grupos e duplas formadas por jovens, alguns deles estudantes, que saíram dos interiores para estudar nas capitais, e trouxeram já essa bagagem musical com influências várias, sem muita preocupação ou nenhuma preocupação com a tradição, né? Com a questão do homem do campo, com a questão do interior, né? Daquela vivência. Isso já se perde completamente. E as músicas passam a ter um apelo mais sexual, mais fútil, mais banal, vamos dizer assim, nas letras, né? Isso dura mais ou menos até a década de 10, né? Uma sequência de músicas extremamente repetidas, de qualidade duvidosa. E aí nós temos o aparecimento da Marília Mendonça, na década de 10 até a 20, como compositora inicialmente. Uma menina muito pequena, uma criança praticamente, ela começa a ser compositora com 12 para 13 anos. Ela é contratada com 13 anos pela Workshow para fazer músicas para as duplas sertanejas. E ela, antes de se tornar cantora, ela começa a modificar um pouco esse ambiente, que era extremamente tóxico, né? Machista ao extremo. E ela compondo para duplas masculinas, embora no início tenha feito algumas
canções e algumas músicas que podem ser consideradas machistas, mas em um dado momento ela dá um salto de consciência, não sei em que momento isso acontece, né? A gente pode até especular isso depois na conversa, mas ela começa a compor canções com o ponto de vista feminino, mesmo quando os homens gravam. Então ela começa a arejar um pouco. E como ela faz um sucesso atrás do outro, e todas as duplas masculinas começam a gravar as canções da Marília Mendonça, porque ela faz por encomenda para essas duplas, então há um salto de qualidade muito sutil inicialmente, mas que vai criar uma tendência, uma maneira diferente de falar sobre as questões dos relacionamentos humanos, entre homem e mulher principalmente, né? E depois ela ascende como cantora em 2015, 2016, e aí se torna uma grande expressão, né, desse modo de se dizer, que acaba inclusive dando origem a um movimento chamado de feminejo, né? Depois ficou sendo chamado de feminejo, que trouxe a reboque outras mulheres, né, com ela, cantando essa nova música sertaneja. A sofrência. Sem diversificar muito, eu fiquei muito feliz, porque eu li há algum tempo atrás esse livro aqui, da Ana Manuela Chan, falando o quanto o sertanejo é uma apropriação cultural do agronegócio. Né? A história do agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Quer dizer, o quanto o sertanejo cresceu financiado pelo agronegócio. Eu andava com esse livro escondido, parecia os tempos que eu estava na escola, que eu lia Bakunin, Marx, que embrulhava em jornal, porque achava que podia tomar um cacete. A Marília Mendonça é diferente. E o que é esse negócio aqui? O que é essa apropriação cultural que o agronegócio faz, culturas, entre aspas, música sertaneja, e como é que ela é diferente? Por que ela é diferente? Bom, vamos lá. A grande crítica que se faz, né, à música sertaneja, inclusive eu faço essa crítica, é quanto ao predomínio, né, desse gênero musical em todas as partes possíveis e imagináveis. Nas rádios, nos programas de televisão, nas plataformas de streaming, só dá música sertaneja o tempo todo, né? É como se fosse algo obrigatório, né? Como se nós só produzíssemos isso. O ECAD recentemente fez um levantamento e identificou que de todos os estados brasileiros, né, nós temos 27 estados na federação, todos, com exceção do Rio de Janeiro, a música preferencial é o sertanejo. É o que mais se escuta, se ouve no Brasil todo. Menos no Rio de Janeiro, onde o samba ainda tem a primazia, né? Agora, por que isso acontece? É apenas porque as pessoas gostam? É evidente que as pessoas gostam, né? Também não vamos tratar o gosto musical das pessoas ou tratar as pessoas como idiotas, né? Eu não gosto dessa ideia de que todos somos manipuláveis e facilmente adestrados, né, pelos meios de comunicação, pela indústria do disco, tal. Eu não acredito muito nisso. Isso tem um fundo de verdade, mas também eu acredito que todos temos nossas preferências e o sertanejo diz para muita gente, né? A canção romântica diz para muita gente. Agora, porém, o que acontece é que o agronegócio ele financia a penetração desse tipo de música nesses meios de comunicação de massa, porque interessa para ele criar um sentimento geral de que o agro é pop, que o agro é bom, né? Que essa é a canção do novo Brasil, né? Desse Brasil pujante, desenvolvido, etc. E que, na verdade, sabendo que é o oposto disso, né? Mas é um financiamento com motivação política, claro, evidentemente. Muitas dessas duplas são financiadas pelo agronegócio. Então, você tem ali um rapaz ali que canta bem, e aí tem um produtor de soja lá do centro-oeste brasileiro que patrocina, né? E investe alguns milhões na carreira desse rapaz, e aí fica muito fácil ele despontar rapidamente. Porque com 15
milhões, com 20 milhões, com 30 milhões iniciais de investimento, você coloca esse cara para tocar no Faustão, no Luciano Huck, né, na trilha sonora da novela. É muito fácil. Então, a ascensão é muito recorrente nesse meio. Né? A cada ano você tem ali o surgimento de muitos artistas novos e você nem sabe quem é, o cara daqui a pouco já está estourado na televisão, mas isso é investimento pesado por trás. Né? A Marília, desculpa. Só uma coisa, isso lembra muito, e a corrente ideológica é muito próxima, do integralismo do Plínio Salgado. Quer dizer, o integralismo via o Brasil como o homem do campo. O homem não era o homem urbano, não é? É o homem do campo que vai transformar o Brasil num homem novo. É um pouco essa ideia. Sim, é o pensamento reacionário. Totalmente, né? O agronegócio é reacionário. E a única coisa que importa para eles, além do dinheiro, é o modus vivendi desse tipo de gente, né? Dessa bolha, vamos dizer assim. Para terminar, né, concluir respondendo a sua pergunta em relação a Marília Mendonça, é evidente que a Marília entrou pela porta da frente. A Marília não chegou do nada. Né? Ela teve também um apadrinhamento, porém, ela não chega com o dinheiro do agronegócio no primeiro momento. Quem investe na carreira da Marília é um empresário chamado Vander Oliveira, que inicialmente apostou, esse é o valor declarado pela Marília em várias entrevistas, que o valor inicial que ele apostou, que colocou na carreira dela, para o lançamento da carreira dela, foi de 1,5 milhão. Ele era um empresário bem sucedido, não era do agronegócio, depois veio a se tornar um investidor ali nesse ramo, mas ele veio da roça, ele era um plantador de milho, né? Ele tinha uma roça de milho com a família, uma pessoa humilde, que se tornou um empresário de músicos, de artistas, e o investimento inicial da Marília foi de 1,5 milhão. Esse valor, embora para a gente seja alto, mas para o lançamento de um artista é considerado baixo. Né? Com 1,5 milhão, ela conseguiu gravar um bom DVD, gravar um belo disco de estreia, pagar o aparecimento dela em algumas mídias, entrevistas em algumas rádios, e acabou o dinheiro. Né? Então, ela meio que se fez por conta própria depois disso. Ela teve esse bom início, né? um impulso, mas ela conseguiu angariar o público dela pelo talento mesmo. Né? Ela não teve esse aporte do agronegócio. Você sabe que essa sua afirmação, que é algo que vale a pena quem quiser conhecer o livro da Ana Manuela Chan, não é todo sertanejo, mas o sertanojo é tech, é agro, é pop e é financiado. Né? Agora, eu fiquei completamente pirado quando você falou o seguinte, que a Marília Mendonça gostava de Chico, de Vinícius, de Tom, que ela gostava do Caio Fernando Abreu, Rubem Braga. Pô, ela conhecia Bauman, Jacques Kerouac. Essa moça é diferente, não é? Quais são as referências culturais dessa menina? Olha, a Marília, como eu disse, né, no começo, ela sempre me surpreendeu pela inteligência. Né? Ela, embora a mídia nunca tenha abordado muito esse lado dela, né? Raras foram as entrevistas em que alguém perguntou o que ela estava lendo, o que ela gostava de ouvir em casa. Mas sempre que perguntada, ela sempre foi muito clara nesse sentido. Né? Ela disse, inclusive para mim, nessa entrevista que nós fizemos, que talvez, se não fossem os livros, ela não teria se tornado uma compositora. Então, a relação dela com os livros começa logo na infância. Ela era uma menina, a princípio, tímida, com poucas amigas, poucos amigos. Na escola se sentava no fundo, sofria bullying. Ela conta que as meninas maiores a ameaçavam,
abatiam nela na saída da escola, sem motivo aparente, e ela se protegia através dos livros, né, atrás dos livros. Ela se refugiava na leitura, né, quando criança. E esse gosto a acompanha ao longo da vida toda. E nós temos ali, na Biblioteca da Marília, algumas leituras mais frugais, mais descartáveis, né, como é natural de uma menina como ela, que gostava de muita coisa e que convivia com todo tipo de gente, mas autores muito interessantes, muito substanciais, né? Ela, durante a pandemia, inclusive, ela fez uma lista de livros, recomendou livros para as pessoas lerem durante a pandemia, e um deles era o Tolstói, o russo Tolstói, que ela gostava muito desse autor, né? Ela gostava muito também, como eu disse, do Caio Fernando Abreu, e dos poetas brasileiros todos, era leitora dos poetas, e tinha alguma conexão com a literatura dos beatniks, né? Você citou muito bem, ela gostava muito do Kerouac, e o autor preferido dela, declaradamente, era o Bukowski. Né? Ela, sempre que possível, citava uma frase do Bukowski no Instagram dela, ou colocava um livro dele, ela sempre se deixava fotografar com um livro do Bukowski. Né? Então, ela tinha essa... Eu acho que isso reflete um pouco na rebeldia que ela tinha. Né? Os próprios autores já indicavam esse caminho. E é isso, assim, né? Ela era uma figura interessante que destoa, né, desse ambiente geralmente muito chucro, que é o sertanejo. Depois a gente vai falar que o Bukowski é um cara que faz muitas vezes apologia da bebida e tal, né? Isso era algo que a tornava diferente. Você já falou, o pessoal está perguntando. Aliás, o Pedro Marino está aí. Ô, Pedro. A gente vê. A Letícia Monte tá aí querendo te ver. O pessoal tá muito legal querendo te ver. O que é esse... Como é que é sofrência? Eu fui ver e aí eu entendi por que você disse que ela é diferente. Ela fala que, ó, você é infiel, vai se danar, eu vou recomeçar a minha vida. Você bebeu, fez... mas pronto. Ela dá voz a mulheres, não é? Não fica aquela coisa baixa da sexualidade masculina, não é nem sexualidade, é um pornô masculino. Ela dá voz a mulheres do jeito dela. Isso é a originalidade dela? Bom, não só, né? Ela tem algumas características que a tornam diferente dentro do estilo, né? Mas vamos falar sobre isso, né? Sobre o ponto de vista feminino que ela coloca. Não significa que antes da Marília nós não tivéssemos mulheres que cantavam e que compunham, né? Inclusive a Marília diz que uma das referências dela é a Roberta Miranda, outra é a Fátima Leão, com quem ela já chegou a ser comparada como compositora. Ocorre que nenhuma delas teve a projeção midiática, vamos dizer assim, de massas que a Marília teve em um período tão curto de tempo. Mas não só por isso, né? A Marília, ela cantava, na maior parte das vezes, coisas que as mulheres queriam dizer, ou da maneira como as mulheres diriam. Né? As outras que a antecederam nem sempre fizeram isso. Né? Muitas das mulheres cantoras do sertanejo antes de Marília cantaram o que os homens faziam para serem cantados. Para serem cantados por um homem ou por uma mulher. Então, é o que eles queriam que fosse dito. Né? E a Marília subverte um pouco essa lógica, parece pouco, mas parece simples, mas se a gente levar em consideração que a música sertaneja é a mais tocada no Brasil todo, e está presente em todas as situações, nas festas de fim de ano, no restaurante, na praia, né? Então você inverter a lógica que predominava, que era a lógica machista, dos temas machistas, né? E você tratar de temas dos mais diversos, né? Desde uma traição
conjugal, até a maneira como se lida com a bebida na mesa do bar, enfim, todo tipo, o casamento, o sexo, tudo isso passa a ser tratado sob o ponto de vista da mulher do século XXI. Mesmo quando ela erra, mesmo quando ela declara-se apaixonada por um homem casado, ou quando ela fala para o cara, sai daqui porque você está querendo mandar em mim. Entendeu? Então ela diversifica também essa mulher, né? Ela não é uma, ela reflete o modo de ser de muitas mulheres brasileiras. Né? O nosso amigo aí que está assistindo a gente, Foice e Martelo, obviamente um apelido de direita, né? Foice e Martelo. Sofrência criou-se na Bahia, com o cantor Pablo. Sofrência é um termo que ficou grudado nela, mas não foi ela que criou, e é um neologismo na língua. É um neologismo que combina o sofrimento com carência, que é o que dá o sentido da sofrência. Esse amigo aí que comentou, né, inclusive no livro eu digo que ao Pablo é associado à criação da sofrência, mas não é bem assim, porque na década de 60, nós a primeira vez que, pelo menos até onde eu consegui apurar, a primeira vez que a palavra sofrência aparece na música brasileira é num samba do Billy Blanco, gravado pelos Originais do Samba, na década de 60, né? onde se fala em sofrência na letra. É possível que isso tenha sido popularizado também por... Teve um comediante, se não me engano, pernambucano, lá do Nordeste, chamado Fabinho Sofrência, que usava o termo sofrência no nome, né? E ele fez muito sucesso na internet, num certo período, e talvez tenha popularizado o termo sofrência. Mas não significa que ele criou a música, né? A sofrência, na verdade, não é um estilo musical, é muito mais vamos dizer assim, um sentimento, é um estado de espírito, né? É um estado de espírito. Por exemplo, eu diria que a Dolores Duran, que é uma cantora que eu gosto muito, da década de 50, ela fazia sofrência. Aquilo é sofrência. Fazia dor de cotovelo, não era música de dor de cotovelo? Dor de cotovelo, dor de corno, sofrência, tudo a mesma coisa. A Dolores fazia sofrência, entendeu? Como a Marília faz. É um excelente paralelo. Os Originais do Samba, não é onde o Mussum isso participava mesmo. Também? Isso, né? Era o grupo do Mussum. Tá. No seu livro, aliás, vamos lá, o pessoal está perguntando, olha, o livro do Bruno Ribeiro é esse, Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência, tem na Amazon? Tem, é fácil, né? Sim. Eu comprei na Amazon. Tem na Amazon, tem no próprio site do Clube de Autores, tem na estante virtual, tem nas lojas americanas, enfim. Na estante virtual eu tive uma sorte danada e achei esse livro da Ana Manuela Chan, que está esgotado, né? Uma aves rara. Isso aqui. Me perdoe, eu ia sugerir também esse livro aqui, do Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo, que fala de música brega. Que tem aí Valdir Soriano, o Daí José. Barroso, não é isso? O Daí José. Agora, essa moça morreu com 26 anos de idade. No seu livro, você diz assim, só Noel, com 26 anos de idade, alcançou a repercussão que ela teve. O que é isso? Ela era uma polígrafa, ela era uma máquina de escrever. Eu vi shows, depois que comecei a ler seu livro, eu vi shows em Belém, vi shows dela por aí. Ela era um fenômeno de público. Como é que ela alcançou isso? Qual é a qualidade vocal dela, sem dúvida. Mas fala você, como é que ela chegou nesse ponto, cara? Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário sobre essa comparação que eu faço com Noel Rosa no livro, né? Eu não faço nenhuma comparação de importância ou de qualidade das obras, né? São obras distintas, personagens distintos. Mas eles têm algo em comum, que é o fato de ter construído uma obra muito extensa
né? A Marília deixou quase 400 composições, 300 e tantas composições assinadas por ela, e num período muito curto, de 10 anos como compositora, né? Como cantora, ela teve 5 anos de carreira. Como compositora, 10. Noel Rosa, a mesma coisa. Ambos morreram com 26 anos, tendo feito o grosso da sua obra em 10 anos. Nesses 10 anos, eles deixaram quase a mesma quantidade de músicas, né? Tanto compostas quanto gravadas. Então é por isso que eu faço esse paralelo. Ela começa a compor muito cedo, muito jovem, e eu atribuo o sucesso estrondoso da Marília. É evidente que a gente não pode negar, como eu disse há pouco tempo, que ela entrou pela porta da frente, com um padrinho, com uma exposição, com a boa vontade dos meios de comunicação, que também é muito generoso com os artistas sertanejos, mas isso não explica tudo, porque muita gente também tem padrinho, muita gente também tem dinheiro e não consegue se firmar. Então é evidente que há uma qualidade aí, há algo especial no trabalho dela. Você disse que pelo vocal. Quando eu conversei muito com as pessoas que acompanhavam o trabalho da Marília, essa era o que mais me chamou a atenção foi isso. Assim, quando eu perguntava para alguém o que mais te agrada na Marília Mendonça, as pessoas, em sua maioria, me diziam o modo como ela canta, é a voz dela, é a interpretação. Né? Ela era uma grande intérprete e ela tinha um timbre vocal raro, que é considerado o timbre mais raro para mulheres, que é o contralto coloratura, que é um timbre baixo, né, grosso, mas que alcança notas muito metálicas, muito agudas nas notas altas, né, tons muito metálicos. Então, isso é difícil encontrar. E ela tinha esse diferencial na voz, né? E também, eu acho que ela tinha a capacidade de compor de uma maneira muito simples, falava diretamente com as pessoas, e vem dessa escola, né? Essa escola da canção romântica mesmo, que havia se perdido dentro da música sertaneja. Que é a canção romântica herdada de Roberto Carlos, de Odair José, dessa turma, da própria Alcione, que era uma grande inspiração para ela. Então, ela vem dessa escola, né, que é a escola da canção romântica. Né? Eu acho que o apelo popular dela está nisso. Né? O povo brasileiro gosta da canção romântica. E isso havia se perdido no sertanejo. E ela resgata, de certa forma, isso com um vocal diferenciado, com uma interpretação muito potente. E ela é uma figura carismática. Além disso, né? Porque não basta você ser um bom artista. O principal na Marília Mendonça, eu diria que é a pessoa que ela foi, a pessoa que ela era. Ela era muito generosa com o público, nunca se comportou como artista. Ela aceitava convites para tomar cerveja com qualquer um desconhecido depois dos shows. Ela fazia questão de todo mês entrar, fazer uma chamada de Zoom, convidar pessoas que ela não sabia quem eram, que eram fãs, ela queria saber quem eram os fãs, perguntava onde você mora, o que você está lendo, o que você está ouvindo, por que você gosta de mim, entendeu? Ela tinha esse carisma, e carisma não se constrói, ou se tem, ou se não tem. E os artistas que têm carisma são os artistas que se firmam. Essa é a verdade. E vamos dizer assim, de novo, eu não vou fazer nenhum tipo de afirmação classista, nem de castas, mas eu me lembro da Maria Bethânia gravando O Amor, daquele rapaz ali, que eu não vou falar o nome, mas com a Marília Mendonça, eu vi Alcione gravando, a Gal gravando. A hora que o Caetano, eu li no seu livro, o Caetano faz uma declaração apaixonada pela música dela. Quer dizer, o pessoal que canta, que adora Alcione, né? A Marrom, não é, Alcione? O pessoal que canta a música brasileira legítima e tal, essa também é legítima, o pessoal vai meter o pau em mim.
gostava muito dela, né? Reconhecia muito a arte da Marília Sim, Mendonça. porque a própria Marília era muito aberta a eles, né? Ela não tinha preconceito musical. É até interessante a gente resgatar, né, a formação musical da Marília para entender isso. Ela começou, no passado, ela gostava de rock. Quando ela começa a tocar violão, ela aprende a tocar violão na igreja, né? A família era evangélica e o avô dá um violão para ela, acreditando que ela se tornaria ali uma a cantora da igreja. Então, ela realmente, quando criança, ela canta um tempo, mas logo ela se interessa pelos bares e para tocar na noite, precisou tocar para ajudar a mãe em casa tal, e aí foi expulsa da igreja, uma coisa assim, o que foi ótimo para ela. E ela, nesse período, gosta de rock, né? Que eu acho que pelo menos era, né? Até pouco tempo atrás, a primeira escola musical da adolescência, né? Da infância de todo mundo, né? E ela tem ainda essa referência, vamos dizer assim. E aí tem uma passagem interessante, eu acho que isso é legal contar aqui na live, se você me permite, como ela vai para o sertanejo, né? Porque ela estava... Essa história ela conta, há várias entrevistas que vocês podem procurar aí no YouTube e vocês vão encontrá-la contando essa história. E ela contou para mim também nessa entrevista que a gente fez em 2016. Que ela estava um dia sentada na frente da casa dela, tocando violão, cantando uma música do Capital Inicial, alguma banda assim, e passou um sujeito, parou na frente dela, ficou escutando, e depois disse para ela assim, ô menina, qual que é seu nome? Ela disse assim, Marília Mendonça. Marília, você gostaria de formar uma dupla sertaneja comigo, para a gente cantar por aí? Eu tenho contatos aí com empresários, você canta muito bem, a gente podia ganhar um dinheiro. A gente pode cantar nos bares, nas boates aqui de Goiânia. Aí ela disse, não, de maneira alguma. Não quero isso aí para mim, não. Mas por quê? Você canta muito bem. Não, eu não sei cantar música sertaneja. Mas não tem problema, eu te ensino, você aprende logo. Assim, mas não quero aprender. Eu não gosto de música de corno, eu jamais vou cantar música de corno. E aí esse sujeito vira para ela e roga uma praga. E ela diz, né, esse sujeito me rogou uma praga. E ele diz assim, então eu vou falar uma coisa para você. Você um dia vai se apaixonar por alguém. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar um chifre. Você vai ganhar um chifre. E aí você vai não só escutar música de corno, como vai compor. E vai ser das mais sofridas. E ela diz que foi assim, foi dito e feito, né? Naquele mesmo ano ela se apaixonou por um rapaz mais velho, que não queria nada com ela, e ficou sofrendo ali com dor de cotovelo no quarto, esperando o dia amanhecer para ir para a escola, e começou a compor e entender e fazer sentido para ela as músicas românticas, né? As canções sertanejas começaram a fazer sentido. Foi quando ela começa a compor nessa linha, né? Mas ela nunca se afastou das outras influências. Alguém aqui escreveu que a Marília gostava dos Racionais, ela gostava muito do rap, ela andava na escola, ela andava com o pessoal do rap, ela gostava de MPB, em casa a mãe dela era do rock, então ela teve essa formação por causa da mãe, né? A mãe ouvia muitos discos do pop rock dos anos 80, ouvia Beatles em casa. O pai dela já era do samba, né? O pai dela gostava de Chico Buarque, de Martinho da Vila, Bezerra da Silva, então ela teve também essa influência do samba dentro de casa. E uma pessoa como ela, né, leitora e com a mente muito aberta, era inevitável que tivesse aí um ouvido um pouco mais educado do que os seus coleguinhas, né? E aí, no decorrer da carreira dela, ela sempre manteve um contato muito íntimo e próximo com o pessoal do MPB, com o pessoal das outras vertentes musicais, todas elas, né? Sem fazer distinção. Ela era muito querida e muito... Tanto é que, ela grava com a Gal Costa, né? A Gal Costa chama... E grava uma música dela, não é que ela grava com a Gal Costa. A Gal Costa grava uma música da Marília e chama a Marília para fazer um dueto com ela, em 2018.
uma música lindíssima chamada Cuidando de Longe, que tem uma letra muito bonita. Bom, a Marília dizer que um dia você vai ter chifre é uma profecia fácil, né? Porque todo mundo já levou um chifre um dia, então essa tá fácil. Com certeza. Olha, Rei, minha amiga, depois escreve no privado que eu vou lhe devolver o que você gastou com selo. Não gasta com selo, não, porque esse canal aqui é puramente diletante. Você me contou um negócio interessante, é por isso que eu botei aqui a camiseta da Marielle Franco. Eu perguntei para você, escuta, a Marília em relação ao momento nosso, aí ela era meio chapa branca, porque o sertanejo aí é um meio extremamente de direita, né? E aí você falou, não, cara, você está totalmente errado. Aliás, em relação a Marília, aprendi muito com você, eu sempre estava totalmente errado. Como é que era o posicionamento da Marília? Bom, a Marília ela é de um meio extremamente conservador e reacionário, que é o meio da música sertaneja. Então é evidente que ela pertencendo a esse meio, seria muito difícil para ela tomar uma postura radical ou extremamente politizada ao ponto de se assumir de esquerda, né? E isso nunca foi a preocupação da Marília também, nem deveria ser, né? Ela já teve problemas sérios quando se posicionou contra a candidatura do Bolsonaro em 2018. Ela grava um vídeo desaconselhando o voto no Bolsonaro, dizendo que nós não poderíamos correr o risco de perder tudo que a gente conquistou, a democracia, os direitos, ela diz, e passa a ser atacada, inclusive pelos ouvintes de música sertaneja, que passam a destruí-la nas redes sociais, até aí tudo bem, mas ela recebe uma ameaça de morte contra a família dela, e que me parece que é séria, que foi algo do qual ela não quis falar, né? Foi perguntada, ela disse que não falaria sobre isso, mas que ela teria sido ameaçada, a família dela teria sido ameaçada, e que é por isso que ela vai e retira o vídeo que ela postou, mas ela deixa um texto irônico dizendo que se desculpando por acreditar que a opinião política dela não feriria as pessoas, mulheres e homens que gostavam dela, enfim, um texto bastante irônico, não voltando atrás, mas dizendo que por conta das ameaças ela não mais falaria de política, né? Só que ela sempre falou, assim, da maneira dela, sempre se posicionou em relação principalmente a casos envolvendo os direitos da mulher, né, das mulheres. Então, quando a Marielle Franco morreu, por exemplo, ela foi a primeira artista, não só do sertanejo, mas talvez da música brasileira, a se posicionar, a emitir uma nota de protesto pelo assassinato, dizendo e pedindo para que as mulheres não se acovardassem diante desse homicídio, né? Também sofreu críticas por isso, mas dessa vez ela manteve a sua postura, e se posicionou. Ao longo da carreira dela, ela foi tomando cada vez mais consciência, né? Nunca se filiou ao feminismo propriamente dito, sempre foi cobrada por isso, né? Mas eu acho que, inclusive, por falta de base teórica e também por não querer se aprofundar muito também nessa questão, até por conta, voltando a falar, por conta do meio onde ela estava inserida, né? Mas sempre se posicionou de uma maneira muito empoderada e, né? O último videoclipe dela, que é o Esqueça-me se for capaz, tem ali no final uma mensagem profundamente, declaradamente feminista, né? Então quem nunca assistiu pode assistir. Esqueça-me se for capaz. Que inclusive tem uma triste coincidência ali, né? Que termina com ela chegando para embarcar em um voo, né? Termina ali num aeroporto. Mas a mensagem do final é totalmente feminista, né? Então, assim, nesse sentido, ela sempre se posicionou, né, diante das causas que para ela eram importantes.
Olha, a professora Ima Vieira está aí também, uma das grandes batalhadoras da Amazônia. Você sabe que esse programa que eu comecei em março de 2020 foi um soco no meu estômago, um soco de humildade no meu estômago, porque muitos médicos, não todos, muitos médicos, alguns médicos, acham-se meio semideuses, né? Então, quando o Nelson Freire morreu, em 1º de novembro, e a Marília morreu em 5 de novembro. Eu falei, ué, mas peraí, por que ninguém fala do Nelson Freire e só fala da Marília? Aí eu fui aprender com você, depois que não é uma questão de ou, todos devem ser falados e lembrados. A Marília tem uma outra coisa, para quem trabalha com transtorno alimentar, ela não entrou nessa história de você não é um modelo ideal de mulher. Você está acima do peso, você tem que emagrecer, você tem que ficar gostosa, você tem que fazer... Ela resistiu a isso também, não foi? Olha, ela resistiu até quando pôde. Na verdade, na reta final da vida, né, é evidente que ela não sabia que iria morrer, né? Reta final que eu digo é antes do acidente. Ela estava se cuidando, fazendo uma dieta, porque foi uma recomendação médica. A Marília, desde muito cedo, ela teve uma relação assim descompensada, né, com a questão da comida e da bebida. Mas ela diz isso, que foi um problema que ela vem de uma família muito humilde. Então a história da Marília é assim, e é preciso ser dito, ser contada, para que se entenda, né, da onde vem isso. A própria Marília relata ter passado por momentos muito difíceis na família, inclusive de carência de comida, de falta de dinheiro ao ponto de se alimentar mal, de faltar comida em casa. Então ela passou boa parte da infância e da adolescência comendo muito mal, almoçando e comendo qualquer coisa na janta, enganando porque não tinha o que comer, né? Quando ela desponta como compositora e começa a ganhar dinheiro, ela diz que aí ela começou a correr contra o tempo e tirar o atraso. E comer do bom e do melhor, e tomar o uísque que ela sempre quis tomar, né? Ainda menina, mas já entornando. E aí entrou na cerveja, entrou na pizza, entrou no... né, ela diz assim, eu e minha mãe, assim, aí, porra, cada dia num restaurante, né? Porque a gente não pôde comer. Então foi algo assim, de uma jovem, né, ganhando o seu primeiro dinheiro. Só que isso acarretou para ela alguns problemas de saúde muito precocemente, né? Aos 22 anos ela foi diagnosticada com quase diabetes, pressão alta e vários outros problemas, gastrite, enfim. E ela precisou tomar alguns cuidados mais para frente, né? Então aí depois veio a gravidez, que é quando ela interrompe um pouco, ela para de beber, né? Naquele período da gestação, e ela já vinha fazendo a dieta, né? Então, no final, nos últimos anos, ela já estava entrando naquele padrão, né? Que se convenciona do padrão da cantora gostosa, tal. Ela já estava chegando naquele formato, mas não por uma obsessão em ser assim, daquela forma, mas porque foi preciso por uma questão de saúde, e depois, é claro, entra uma questão da vaidade, né? Vamos dizer que não. Mas a Marília sempre lidou muito bem na carreira toda com o tipo físico dela. No começo sofreu pressão para mudar, para fazer um regime, para mudar o corte de cabelo, etc. Sempre se recusou, falou, não, eu sou essa pessoa, e eu quero ser assim, eu gosto de ser assim, e vou ser assim. Entendeu? Então ela sempre foi muito autônoma. A gente precisa tomar um cuidado danado, porque daqui a pouco sempre aparece um bolsominion aí dizendo que eu estou fazendo glamourização da obesidade. Não tem nada disso, né? Obesidade é uma doença, mas é diferente eu ser obrigado a me adaptar a um padrão de beleza, que é um horror, e cuidar do meu peso por razões de saúde. O seu livro, Bruno,
Pode falar, né? Ninguém vai me cortar. É um tesão de livro. Vale a pena ler. É um livro que eu marquei ele. No final você tem as letras da Marília, você tem uma história das gravações dela. Bom, o cara que não conhece a Marília Mendonça, esse sujeito que vos fala que não conheceu a Marília Mendonça, o que eu tenho que ouvir? Além de Infiel, né, que adora esse bolero. O que eu tenho que ouvir para conhecer a Marília Mendonça? Bom, para quem nunca ouviu a Marília, eu recomendo que comece pelo primeiro disco, que na minha opinião é o melhor disco da carreira, sem dúvida, insuperável, na minha opinião. Não só o disco, mas o DVD, né? O DVD é o disco na íntegra, só que com imagens, e ele está na íntegra no YouTube. Se você entrar lá e digitar Marília Mendonça, DVD completo 2015 ou 2016, acho que é 15, vai aparecer ali todas as faixas individuais e na sequência. Então, por que eu gosto desse primeiro álbum? Porque justamente é aquele que eu considero que a Marília está mais exposta, ela está mais autêntica, as composições dela ali estão vibrando de juventude, né? É um disco feito por jovens, isso me encanta muito, me fascina muito, sabe? A Marília tinha 19 anos quando colocou a voz definitiva nas músicas desse álbum. O arranjador do disco, Eduardo Pepato, era o mais velho dos envolvidos ali. Tinha 28 anos no piano, né? Então é uma ação entre amigos ali, de juventude. Talvez o mais velho, na verdade, se fosse o Marcelo Modesto, que é amigo meu, inclusive, aqui de Campinas, que toca violão de aço nesse disco. Ele tá no violão ali, o Marcelo. Ele é um pouco mais velho. Mas a média dos músicos ali gira entre 25 e 26 anos nesse primeiro álbum. E é o álbum onde a Marília me parece que ela está mais próxima do bolero, né? A gente tem, além do tem Infiel, tem Me Desculpe, Mas Eu Sou Fiel, que é um baita de um bolerão, com direito a bongô. Aquele bolero que a Alcione gravaria se tornaria um clássico. Então, assim, e tem as canções, né, além dessas, você tem outros hits da carreira dela, como Sentimento Louco, o Folgado, né, que é um rock, Como Faz Com Ela, enfim. Ó, Alexandra Pontes está falando uma coisa que é absolutamente da psicanálise. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Isso é o outro nome de projeção. Isso, né? Tem muito nela. E o Daniel está dizendo... De Quem é a Culpa, essa música é a mais bonita. Eu acho impressionante. É realmente uma grande composição. De Quem é a Culpa é a canção mais bonita, na minha opinião, da obra da Marília. Olha... Escuta, eu não vou deixar você embora sem falar que sambas que você gravou, com quem que você gravou, porque você, além do intelectual, você é um sambista. O que você gravou? O que você compôs e com quem que você gravou? Olha, eu não gravei nada porque eu não canto, né? Eu sou somente o letrista, né? Mas eu tenho parcerias aí com alguns amigos de São Paulo, o Arthur Favela, da Barra Funda, Maurinho de Jesus, da Vila Maria, são meus principais parceiros. E eu também tenho uma parceria com o Carlinhos Vergueiro, que é um cara importante da música brasileira, que foi parceiro de Adoniran Barbosa, foi parceiro de Chico Buarque, do próprio Vinícius, né? Tem parcerias. Então, ele me deu essa colher de chá da gente assinar junto algumas músicas, e tem alguns sambas. E o último trabalho dele, inclusive, que se chama Tô Aí, né? Tá disponível no Spotify, tá disponível no YouTube. Tem músicas minhas com o Carlinhos e com o Favela, né? Que é esse meu parceiro, que eu acho que deve estar aqui na live. A Natália aqui, minha namorada, dizendo aqui, um beijo, querido. Isso, então, ele tá aí. Então, um abraço, Favelinha. Então, temos parcerias. Tá nesse disco aí, tem algumas delas.
É um grande compositor, o Favela também. Então, no Spotify, procurar O Carlinhos disco Vergueiro. Tô Aí. O Tô Aí Tô aí. é uma... inclusive, é uma música, né, que dá nome ao disco. É essa música que assinam eu, o Favela e o Carlinhos, que dá nome ao disco. E tem outras. Tem uma chamada De Mais a Mais, que é nós três também. E vale a pena também prestar atenção nas músicas que o Favela faz com o Carlinhos, né? Só os dois, que são muito bonitas também. Então tem uma rapaziada muito boa. Tem o disco do Danilo Medeiros, que é um compositor de São Paulo, né? Que se chama Andrajo. Tá disponível também nas plataformas de streaming, tá no YouTube, tá no Spotify, no Deezer. Se chama Andrajo, Danilo Medeiros. Temos algumas parcerias nesse disco. E canções... a Adriana Moreira, uma cantora de samba de São Paulo, em breve aí vai lançar tem uma coisa boa aí para sair, um documento, um filme, né? Um filme onde ela interpreta nossas canções, nossas parcerias. Então ela vai trazer aí alguma coisa nova ainda esse ano aí. Teremos novidades. E livro? O que você escreveu já? O que você está escrevendo? Olha, em 2005 eu lancei um livro chamado A Suprema Elegância do Samba, que é um compilado de artigos e entrevistas que eu fiz na imprensa sobre samba, né? Entrevista com sambistas, com Paulinho da Viola, com Ney Lopes, com Zeca Pagodinho e críticas, né? Resenhas. Você não tem a capa para mostrar Tem. aí pro povo? Tem. A capa do livro? Peraí, Mostra posso sair rapidinho daqui? Peraí. Já volto, peraí. Claro. Não some, não. Ô, Nath, você sabe tudo desse homem aí, hein? Você tá up to date sobre isso, hein? Sob medida Brechó. Pronto. Vamos. Já existe uma biografia do Taiguara, eu não lembro o autor, lastimo, mas ele precisa escrever outra. Olha, a Suprema Elegância do Samba. Que bonita capa. São caricaturas feitas pelo Dálcio. O Dálcio Machado, que é um cartunista aqui de Campinas, muito premiado. E, enfim, o prefácio desse livro é assinado pelo Moacir Luz, grande Moacir. E, bom, depois Você está me ouvindo bem? Tá bom. Opa! Depois eu fiz a biografia, escrevi a biografia da Helenira Rezende, que foi uma guerrilheira que morreu na guerrilha do Araguaia, lutando contra a ditadura militar. Ela era estudante da USP de Letras, chegou a ser vice-presidente da UNE, né? É um livrinho de bolso, mais um perfil, né? Um perfil biográfico. Interessante também, foi lançado pela Expressão Popular, uma editora bastante interessante. Vamos achar na estante virtual, né? É um livro raro, você vai achar na estante virtual, está barato, é um livro barato, mas tem poucas edições. Se você tiver sorte, você acha na estante virtual. Eu mesmo só tenho um comigo, senão ele dava de presente. Não, eu faço questão. Agora, escuta, eu já li uma biografia do Taiguara, eu me lembro do final dramático dele, acho que a Cláudia ia visitá-lo no hospital, ele estava sozinho. Taiguara não é para você fazer uma biografia dele, cara? Eu sou apaixonado. Eu gosto muito dele também, um grande compositor. Gostaria, sim, de escrever algo sobre ele, né? Sobre tantos outros, né? O que me falta é tempo, né? Tempo e dinheiro para isso, porque para a gente parar, né, o nosso trabalho cotidiano, para poder produzir um livro, precisaria ter um investimento. E, infelizmente, não é tão simples. Mas, assim, tenho no horizonte a vontade de publicar um livro
com alguma compilação desses perfis biográficos que eu publiquei na revista Ópera, mas não só na Ópera, em outros lugares. Então, na Ópera tem o perfil do Taiguara, do Douglas Germano, que é um grande compositor aqui em São Paulo, que inclusive, se você não conhece, fica a dica e a sugestão, procure ouvir Douglas Germano, que é um craque de bola. Na minha opinião, um dos nossos maiores compositores da atualidade. E faço o perfil da Dona Ivone Lara, belíssima Dona Ivone, uma figura encantadora do samba. Dona Ivone Lara, que Dona interrompeu Ivone a Lara. gente aqui, é isso? E o Bezerra da Silva, o Kid Moringueira? O Bezerra é um cara que está na base da minha formação, né? Eu comecei a gostar de samba ouvindo esse povo aí, Jovelina, Bezerra, né, o Zeca. Eram os caras da geração fundo de quintal, né? Da geração do pagode dos anos 90, que foi quando eu comecei a gostar de samba por causa de futebol, né? Jogava bola no bairro onde eu morei e todo final de semana a gente jogava uma pelada ali e depois do futebol tinha o pagode num botequim ali na esquina do campo. E aí a gente ouvia esse povo aí que você citou, tá aí na base, né? E a malandragem, né? O samba na sua essência, assim, né? O Bezerra é esse cara que gravava os compositores ali do morro, os anônimos, né? Ele era o porta-voz, ele próprio se dizia o porta-voz das favelas, né? Então, todos os compositores que aparecem nos discos do Bezerra são compositores, moradores dos morros ali, das favelas cariocas. Ele recolhia aqueles sambas, gravava numa fitinha, ia lá, punha no disco e dava voz àquele ambiente ali, né? Então ele criou uma atmosfera muito própria nos discos dele, né? Tem aquela atmosfera, só ele tem aquela atmosfera. É interessantíssima a discografia do Bezerra. Bruno, explorei você demais, mas eu vou botar mais uma vez esse livro. Qual é a editora? Marília Mendonça, Rainha da Sofrência, Biografia e Crítica do Bruno Ribeiro. Clube de Autores. É uma editora para independentes, para livros independentes. Então, se as pessoas quiserem comprar pelo site, clica lá no Google, Clube de Autores. Aí vai cair no site, faz um cadastro simples, entra lá, procura pelo nome do livro e pode comprar diretamente pelo site. Não tem segredo, é muito simples. Você vai prometer que o próximo livro seu, você vem aqui para a gente conversar Sim, de novo? e eu vou, não, com certeza. E eu vou, só queria, a Natália aqui, ó, muito bem lembrado, ela fez uma observação que a Dona Ivone Lara também é muito importante para a psiquiatria, porque ela trabalhou com a doutora Nise, a Nise, né? Nise da Silveira. E ela ajudou a implantar ali uma prática, uma prática da psiquiatria ali. Eu não sei muito bem, mas no meu artigo, que está na revista Ópera, eu falo sobre isso. Então, se você se interessar e puder ler depois, podemos um dia mais para frente, inclusive... Boa, Natália. Nise da Silveira. Inclusive, podemos depois falar sobre a Dona Ivone em uma outra ocasião, sobre samba, enfim. Fico à disposição. Terapia ocupacional, ela disse, é essencial para terapia ocupacional. Cara, de novo, o livro do Bruno. Cara, muito obrigado. Você deu um show, tá todo mundo... E não é só os parentes que estão elogiando você, não. Tá todo mundo dizendo que foi maravilhosa a live e muita gente vai assistir. Cara, super obrigado. Um grande abraço. Tô encantado com o teu conhecimento, com o teu livro. E olha, de joelhos, aprendi muito com você, viu? Baixou minha arrogância. Imagina, que isso. Eu gostei muito de participar aqui também, do bate-papo, muito agradável. E espero voltar outras vezes, tá? Fico aí à disposição. Vamos manter contato. Pessoal, muito obrigado. Bruno, obrigado. Olha, obrigado por quem assistiu a gente. Tchau, boa noite. Um brinde.